Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo à segunda aula de programação web. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre HTML, uma coisa assim bem básica mesmo, só para a gente dar uma introdução. E aí, na semana que vem, a gente já inicia pegando firme já, fazendo exercício e tudo mais, tá? Provavelmente eu devo deixar alguma coisa aí para vocês já irem praticando, beleza? Lembrando que essa aula é gravada e ao final dessa aula eu disponibilizo lá no YouTube e também lá no portal do Moodle, tá? Vocês têm alguma dúvida por enquanto, pessoal? Querem falar alguma coisa? Não. Não, acho que nada. 3schools.com. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao HTML em si, por que serve uma tag, como que a gente usa uma tag, se a gente quer colocar alguma data dentro de um formulário, o que a gente tem que usar, tudo a gente acha dentro desse site W3 Schools aqui, que ele é justamente para poder auxiliar as pessoas que têm alguma dificuldade na hora de, ou alguma dúvida, né, na hora de desenvolvendo o site. E ele é como se fosse um wiki bem, assim, robusto e padrão, né, do HTML, tá? Então aqui a gente acha coisas de Professor, eu HTML, acho que o senhor CSS, está a gente acha transmitindo coisa de só a tela do JavaScript, slide. aqui a gente tem coisa de server-side e MySQL, PHP, ASP e etc, tá? Então coisas pra caramba aqui a gente consegue achar, até Python, né? Enfim, tem alguns exercícios também. E é isso, tá? Vamos voltar lá. Eu acho que eu esqueci de compartilhar a tela com vocês. Eu falei. Meu Deus, deixa eu ver. Olha que legal, não sabia que ia fazer isso não. Vocês viram o site do H3 Schools Eu não vi não, professor, só vi slide. ou não? Também não. Ah, beleza. É porque eu achei que tinha compartilhado é, só essa apresentação aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Primeiramente, começando sobre o conceito de HTML, que eu tinha falado na última aula. Perdão. Ah, entendi. Muito bom. O HTML é o Hypertext Markup Language, que eu já falei com vocês na última aula. E ele usa um protocolo HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, tá? Isso aqui, gente, não sei se vocês vão ter alguma matéria que trabalhe mais redes, mas a nossa arquitetura em redes, ela tem várias camadas, tá? Camada de física, camada de rede, camada de enlace, camada de transporte, camada de apresentação, tá? Esse HTTP aqui, se eu não me engano, ela está dentro da camada de apresentação. A forma com que os sites vão ser exibidos, tá? Por via das dúvidas. Deixa eu conferir. Acho que é modelo ISO redes. Não é isso não. OSI são as 7 camadas. É um modelo TCP, se eu não me engano. Nossa, meu computador tá muito lento, gente. Tô precisando de dar uma formatada nele. Então, aqui tem aqui o modelo TCP. Isso aqui é só para dar uma complementada, tá, gente? Não faz parte da nossa matéria, não.
A camada, cadê, ó? HTTP, ela vai estar na camada de apresentação. No caso aqui tá aplicação, mas é a mesma coisa, isso mesmo. Tá? Aí tem camada de transporte, camada de rede, camada de... Aí tem camada física e de dados aqui, mas aqui a gente já fala como uma só, tá? Então é isso mesmo. O protocolo de apresentação a gente precisa de protocolos para poder fazer a internet funcionar, tá? Lá, isso aqui é mais a matéria de redes, mesmo, é só para dar um contexto. E, como eu já disse, né, o hypertext é um hipertexto e que utiliza linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação em si, tá? Ué, o que era isso aqui? Eu tô usando... Peraí. Tá, então vamos continuar aqui. Tá. Bom, a gente tem aqui vários exemplos de editor de texto gráfico com editor de texto puro. O que seria um editor de texto puro? Um bloco de notas é um editor de texto puro, tá? E a gente tem alguns editores que auxiliam a gente a poder fazer desenvolvimento de sites com mais facilidade, né? A gente tinha, eu não sei, eu não lembro qual que é o Funé que estava usando, porque a gente ficou tanto tempo fora dessa pandemia, que a gente via no cotidiano. Eu acho que é Brackets, se eu não me engano, tá? Ele é gratuito. Deixa eu pegar aqui. Era esse mesmo, professor. Aí, dentro desses editores HTML, cadê? É Brackets mesmo, né? Esse editor Brackets aqui, a gente dita ele, esse aqui é mais texto mesmo, tá? Mas a gente tem outros exemplos, por exemplo, o Dreamweaver. Você consegue tanto arrastar os itens lá para dentro e fazer o formulário e ele gerar o código, como você consegue editar tudo na unha também, tá? Sublime, vou colocar aqui. Esse aqui é pago, tá? Esse aqui é free. Sublime é o quê? Ele é pago ou ele é free? Free, beleza. Vou pôr ele aqui também na lista. Vocês podem já pegar esses exemplos aí e já quando vocês forem usar. Não sei se tem algum para o mobile, tá? Provavelmente deve ter algum editor de HTML assim para celular, né? Porque a gente não sabe a situação de cada um, então às vezes a pessoa não tem um computador disponível, tá? Mas muito provavelmente a gente acha alguma coisa na loja lá, mesmo que sejam bem mequetrefe, né? Deixa eu pensar assim. Mas funcionando é o que importa. Tem vários, tá, gente? Tem um que é Notepad++, que ele é meio simples, né? Só para você ver se a sintaxe está certa, enfim. Então é isso, tá? Então a gente tem aqui exemplos de editor de texto puro, que só vão te ajudar a auxiliar a construção do site, só que se você tem que programar tudo na mão. E tem alguns editores de textos alguns editores de texto onde você consegue fazer o formulário de uma forma mais visual e ele já gera o código necessário para poder gerar essa página, tá? Se você pegar o bloco de notas e querer fazer um site todinho, você consegue, inclusive. Então, a HTML, ela funciona através de tags, tá? Então, você já deve ter visto isso com Messias. A gente precisa de dar essa recapitulação, tá? Para a gente poder prosseguir. Então, olha, a gente tem aqui, só que eu acho que pela letra, descer do Evandro.
A gente começa aqui com doctype, HTML, por exemplo, né, para mostrar que o tipo do documento é HTML. Não sei se em HTML5 agora você tem que definir que o HTML é 5, às vezes precisa colocar só isso mesmo, já pega. Aqui inicia o HTML, aí a gente tem o cabeçalho, né? O meta char7, que é para poder ver como que a página vai ser renderizada. Title, título da página. Aqui acaba o cabeçalho, tá? Depois tem o body, página de exemplo. Essa é a exemplo. Aí coloca um link aqui. Amostra. Isso aqui é um comentário, etc. Isso aqui é só um exemplo de uma página, tá? Essas tags, gente, elas vão servir para poder definir quais vão ser os elementos dentro da página, tá? E dentro dessas tags a gente tem algumas características. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Aqui não vai ter, vai ter como dar um exemplo, mas enfim. Aqui, ó. A gente tem dentro dessas características, a gente tem algumas características. Esse aqui, por exemplo, ó, a href, exemplo do HTML. Isso aqui, eu vou fazer um link que vai apontar para o exemplo do HTML toda vez que eu clicar na palavra simples, tá? Então, HTML é feito dessa forma. Vai ter uma palavra simples, que vai ter um link apontando para exemplo do HTML, que é uma outra página. E aqui eu tenho, por exemplo, meta char7 e o TF8. Então, dentro dessas tags, eu tenho vários atributos, tá? Então, são informações que a gente insere dentro do elemento, tal como endereço de uma imagem, uma URL, um link que eu devo direcionar. Quando existe, sempre são colocados... Perdão. Sempre são colocados na tag de abertura na forma de um par, nome e valor, tá? A gente vai usar PHP, a gente vai usar várias maneiras de a gente poder manipular esses elementos. Bom, árvore DOM. Documentos HTML, eles se constituem de uma árvore de elementos e texto, tá? Significa que o conteúdo do documento HTML é lido pelo navegador e representado em uma memória como uma estrutura hierárquica. Então, essa estrutura hierárquica é conhecida como árvore DOM, onde a gente tem Document Object Model, tá? Ou modelo de documento do objeto. Não, peraí. Document Object Model. É isso mesmo. Se não for, vai ficar sendo. Então, olha, a gente tem aqui a árvore, né? Se você quiser, por exemplo, quando você está usando um editor mesmo, não um bloco de notas e etc., ele já vai colocando uma indentação bonitinha aqui para não ficar tudo uma coisa só numa linha só, e ficar difícil de entender, tá? Enfim. Mas aqui a gente tem aqui a hierarquia. Primeiro a gente tem o HTML, onde vai ter o head e o body. Dentro do head a gente tem aqui o meta, char7, o title, o título da página. Dentro do body a gente tem aqui seria um cabeçalhozinho menor. Aqui eu tenho um parágrafo, né? Enfim. E acabou, só isso. Então, é só para dizer que dentro da HTML a gente tem uma hierarquia. Por exemplo, eu não posso pegar aqui, ó, HTML, deixa eu pegar um exemplo aqui, e pegar o head, colocar lá para baixo. Nunca tentei fazer isso, mas provavelmente não vai funcionar, tá? Enfim. Tudo que está aqui dentro dessa tag body aqui é o que vai ter no corpo da minha página. E aqui o cabeçalho, tá? Posso colocar outras coisas, posso colocar um parágrafo aqui dentro do head, tudo que tiver dentro do head aqui vai fazer parte do cabeçalho. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Não. Pode falar, gente. Vocês ficam à vontade. Ah, não, tem uma aqui, era para colocar o nome no chat. Tranquilo?
Beleza. Não tô ouvindo, não. Provavelmente seu microfone tá mutado. Tá me ouvindo? Uai. Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Eu professor. tô te ouvindo. Você tá ouvindo? Tô ouvindo de Ué? boa, professor. Eu tô ouvindo ele de boa, professor. Deixa eu pôr um som no computador aqui pra ver se tá com problema no meu computador. Meu Deus, que bizarro. Deixa eu sair aqui então. F11. Fala alguma coisa agora. Bom Oi. dia. Tá dando pra ouvir? Ah, Bom dia. tava mutado aqui. Agora Eu sim. não sei como. Eu devo ter apertado sem querer aqui. Desculpa. Tava mutado aqui o meu alto-falante. Bom, então tá tranquilo, né? Até agora. Tá sim, professor. Não, beleza. Qualquer coisa, Tá. vocês podem me parar e me chamar. Agora eu tô ouvindo direitinho, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre estilo de folhas em cascata. Gente, hoje é só uma aula bem de introdução mesmo, tá? Na aula passada a gente falou sobre quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar na disciplina. Então hoje a gente vai falar só resumidamente mesmo. E hoje a gente vai falar sobre o Cascade Style Sheets, que é o CSS, tá? Só dar uma introdução mesmo. Provavelmente você já deve ter aprendido um pouco dessa disciplina comecista também, né? O último site que a gente fez, a gente incluiu um pouquinho mais de CSS, professor. Sim. O CSS basicamente ele é usado para a gente separar a camada de formatação dos elementos do HTML do HTML em si. Claro que você pode inserir dentro da própria tag do HTML, você tem algumas funções alguns atributos que te permitem editar lá dentro mesmo. Mas você pode simplesmente puxar a formatação com cor, tamanho e outras coisas dentro de um arquivo separado, claro, obviamente dentro do mesmo projeto, né? Onde eu separo a formatação do conteúdo, isso é muito importante, tá? Então, o CSS, este Cascade Style Sheets, significa folha de... Professor, Oi, de estilo em cascata, diga. tem uma coisa que eu tenho um pouquinho de dúvida, é que quando você vai colocar, tipo, tamanho na fonte, você coloca, no HTML, você coloca H1 para ter mais destaque, H2, H3. Qual que é a diferença disso para os números que você coloca no CSS, para aumentar o tamanho das coisas? Como assim? Bom, quando a gente insere uma folha de estilo em cascata dentro do documento HTML, a formatação que você coloca no CSS é o que está valendo, tá? Ele sobrepõe a formatação do HTML em si. Eu não sei Ah, sim. se é isso que você tava com a dúvida. Então, por exemplo, se você... Mas assim, ele tem mais variação de tamanhos, porque no HTML tem, tipo, só até 3, se não me Sim, engano. sim. Não, eu não sei se essa H1, H2, H3, porque esses são tipos, né, de É. cabeçalho, né? Então são coisas diferentes, tá? Agora, você pode aumentar o tamanho do... Não sei se o tamanho seria do espaço que você queria usar, ou o tamanho da fonte em si. Tamanho do texto, por exemplo. Isso aí você consegue editar tudo no CSS, tá? Então você coloca lá por exemplo, o H1, o estilo dele vai ser isso. Aí vai ter a fonte tal, tamanho tal, cor tal, etc. A gente vai ver isso depois, tá? Mas é isso, que Entendi. quando a gente insere um CSS dentro do HTML, é a formatação dele que está valendo, beleza? Uhum. Você pode, inclusive, ter algumas funções dentro desse CSS e, tipo assim, você sobrepõe uma formatação à outra. Vai acontecer isso de vez em quando, tá?
Bom, quando o navegador apresenta o documento, o conteúdo dele deve ser combinado com suas informações de estilo. É óbvio, né? Então, olha, ele pode ser aplicado das seguintes formas: padrão do navegador, por meio de um arquivo externo, por meio do elemento style e por meio de atributo style dentro de elemento, tá? Bom, vamos falar de cada uma delas aqui. Padrão do navegador. Os navegadores, eles, por padrão, já trazem definições de CSS estabelecidos por cada fabricante. Não há consistência obrigatória entre eles. É importante usar como tipo de padronização, como o Normalize CSS, por exemplo. Então, a gente vai ter vários arquivos de CSS dentro do projeto nosso, o projeto HTML, tá? O que acontece, gente? Quando eu tenho CSS, eu preciso de um navegador para poder ler o CSS e poder renderizar ele, tá? Só que cada forma que um CSS é visualizado é diferente para cada navegador. Então, o que acontece? Pode ser que quando você está fazendo um site, um navegador fica de um jeito e outro navegador fica de outro, tá? Então, para poder resolver isso, é importante usar um Normalize aí para poder manter todos bem próximos aí da realidade de um navegador para o outro, tá? Bom, por meio de um arquivo externo, que é basicamente o que eu sempre uso, a gente joga lá dentro da rede, né? Então a gente põe aqui link rel style sheet, o rel aqui de relacionado, né? Relation, type text CSS e href, que é o link dele aqui, estilo1.css, tá? Então, basicamente, é o que a gente costuma fazer. Bom, já está acabando essa aula. Bom, por meio do arquivo style, e aqui a gente cria uma tag style. E aqui a gente bota os elementos CSS aqui dentro, tá? Não é uma coisa que eu aconselho fazer. Eu prefiro que seja feito assim, que é mais organizado. Lá dentro do estilo CSS, vai ter isso aqui, ó. Vai ter um ponto H1, por exemplo, e aqui a gente bota essas configurações, tá? E por meio de um atributo style dentro do elemento. Então a gente bota aqui, isso aqui é pior ainda, ó, H2 style test decoration underline font weight bold 1986. Então fica, enfim, né? Fica pior. Então, olha, dentro desse CSS a gente tem heranças e especificidade. Então, a gente tem estilos inline, estilos internos, estilos externos e navegador, tá? Seletores. Para formatar um elemento HTML usando CSS, é necessário identificá-lo no código CSS, obviamente, né? A gente vai pegar, por exemplo, o H1, que é um elemento do HTML, que forma que a gente vai formatar ele? Então, isso é feito usando seletor. Um seletor é uma forma de identificar o elemento ou conjunto de elementos aos quais se deseja aplicar um estilo, tá? As formas mais usuais para especificar os seletores são as seguintes. Então, a gente usa o nome da tag, a gente usa o nome do identificador da classe, usando o identificador por elemento. Aqui tem um exemplo, tá? São os mais usuais para se especificar os seletores são o seguinte, usando o nome da tag. Então, aqui, ó, a gente que formata todos os H2 que vão ter no nosso HTML, eles vão ter aqui em negrito, por exemplo, ó. Test weight, border. Seria tamanho, né? Esse código formata todos, H1, H2 e H3.
Então a gente bota aqui separado por vírgula, H1, H2, H3, itálico. Então a gente vai ter todos, vão ser formatados com itálico, tá? Formar todos os parágrafos dentro da Black Code. Então aqui, ó, Black Code P, então a gente vai botar uma, lá dentro da HTML vai ter uma tag Black Code P, e aqui a gente coloca text italic e text align right. Isso aqui seria para cotação, né? Para cotação não, é citação, perdão. Então, olha, usando um identificador da classe, tá? Então, aqui a gente coloca style.destaque, color head. Então, aqui a gente já bota o nome da classe, tá? É diferente. A gente não tem uma tag chamada destaque, não. A gente tem uma classe do HTML chamada destaque, tá? O h2.destaque são uma das formas bastante que a gente usa bastante no HTML. E usando identificador por elemento. Então a gente bota aqui o jogo da velha alerta, né? Tem um elemento alerta, background yellow. E assim por diante. E aqui a gente tem aqui um parágrafo ID é igual a alerta. Então, olha, quando a gente bota um ID alerta aqui, a gente bota a formatação dele aqui no CSS, por exemplo, tá? Bom, deixa eu ver, acho que dá para falar sobre isso aqui ainda. Responsividade. Ô, gente, um site responsivo é um site onde eu vou conseguir acessar ele tanto pelo navegador, no computador, como no navegador pelo celular, tá? Conteúdo fluido, fácil de poder interagir. Viewport, metadata viewport contém. Isso aqui é uma tag provavelmente que a gente vai usar para poder atender essa responsividade, tá? Content device, tá? Media queries. Beleza. Bom, aí a gente tem as ferramentas de desenvolvimento, né? VS Code, Sublime, Notepad++, instrução de códigos, o CSS Normalize, para a gente poder acessar os mesmos elementos para todos os navegadores, fontes, Google Fontes, compactadores de imagem, então Photoshop, etc. Navegadores, tá? A gente usa vários programas para a gente poder testar e desenvolver nosso site. Deixa eu ver, acho que acabou. É isso, pessoal. Então essa foi a nossa aula de programação web. Daqui a pouquinho eu mando o link para a aula de análise, tá? E é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa? Professor, Não, doutor. Oi, você vai disponibilizar esse slide? e já tá no Moodle, tá? Ah, Cheio tá, de lá, ó. obrigada. A gente vai tá aqui já para vocês poderem acessar. Mais alguma coisa? Acho que não. É isso, pessoal. Até daqui a pouco. Até, Beleza, obrigada. professor, obrigado. Falou. Até daqui a Até. pouco. Tchau.